Bom, e aí, aqui é o Next. E, mano, vocês não estão me vendo porque esse vídeo, ele é a parte 2 das bases da Frame Data. Então, se você tá começando por aqui, veja o primeiro vídeo primeiro, porque senão você vai ficar maluco vendo esse daqui. É super importante ser o primeiro vídeo, que tá no cardzinho em cima. E aí, por isso que não teve uma apresentação nesse vídeo e tudo mais, porque eu gravei ele tudo de uma vez e acabei não percebendo o quão longo ele ficou, né? Mas é isso aí, mas não esqueça de deixar seu like se confia no meu trabalho, se não, espera agora esse like aí, espera o vídeo terminar e ver se eu mereci ele, dá uma comentada aí, ajuda a engajar, que eu pretendo viver disso no futuro, me ajude nessa missão. E é isso aí, mano, nós aproveite aí o conteúdo maneiro que você não vai ver em nenhum outro lugar do YouTube. Porém, existe uma questão. Os frames ativos. Onde é que entra os frames ativos? Seguinte. Vou desativar aqui para não causar esse barulho. O Liu Kang tem 6 frames, correto? Beleza. Na teoria, ele pune menos 7. E ele realmente pune, como a gente já viu aqui, né? Tá bom? Porém, tem uma questão. O que são os frames ativos? Eu vou mandar aqui o Rainer fazer essa string, né? Frames ativos, eles, rapaziada, eles são... Quanto mais posterior o frame ativo que pega, mais o golpe vai adiar a block stun, certo? De um golpe. O que isso significa? Deixa eu fazer na real aqui e o Raiden vai defender, tá bom? É o seguinte, vamos lá. Eu vou primeiro colocar aqui o Raiden para tomar tudo. O Liu Kang tem uma punição que era pra acontecer, que ele faz, ó, o Raiden faz esse golpe, F4, 3, 4. Vocês estão vendo ali na esquerda, ali embaixo, que tá menos 7. Tecnicamente, o stand 1 do Liu Kang puniria, né? Mas ele não vai punir. Sabe por quê? Porque vai pegar no segundo frame ativo. O que esse segundo frame ativo vai ocasionar? A block stun vai adiantar um frame, vai adiar um frame, ou seja, ele vai ficar com um frame a mais de vantagem de bloqueio, vai ficar com um frame a mais de vantagem de cancelamento, porém, isso vai custar um frame de início. O golpe dele chegou depois no oponente, então, mesmo sendo 6 frames com menos 7, não vai ser suficiente para punir. No canto fica melhor para exemplificar, tá bom? Ó, eu fiz aqui o stand... Vocês estão vendo o que aconteceu? Eu fiz os 6 frames, o Raiden tá menos 7, e mesmo assim ele não puniu. Olha aqui que engraçado. Eu vou colocar... A máquina tá defendendo. O stand 1 dele, quando eu aperto e não pega no primeiro frame ativo, tá vendo? O total esse golpe tem 2, né? Pegou no primeiro, ele fica mais 3 de vantagem de bloqueio ali embaixo, e mais 16 de vantagem de cancelamento, tá bom? Se eu fizer pegar no segundo frame ativo... Opa! Ficou mais 4, era mais 3. Ficou 17 de vantagem de cancelamento, era 16. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre essa questão de vantagem de bloqueio e questão da block stun e vantagem de cancelamento, você pode ir no meu vídeo de Myths e Oak, tá bom? E eu dei uma explicação um pouco a mais sobre isso. Aí você fala, tá, então quer dizer que é como se esse golpe tivesse iniciado em 7 frames. Sim, foi exatamente isso. Primordialmente é isso. Claro que existem algumas questões, vou dar um exemplo aqui. O Liu Kang, se ele fizer o D1, ele tá menos 9. Mas você vê que ele fica abaixado, o que acontece? Eu não consigo punir com 7 frames em cima, porque é um golpe alto. Mesmo que ele tenha frame data para eu punir, o posicionamento dele, por padrão, porque ele termina o golpe abaixado, não dá para eu punir ele. Quando ele levanta, ele já se recuperou dos frames. Como que eu puniria então? Ou com outro golpe abaixado, que aí bateu, ou com um golpe que pega, tem esse alcance, tá vendo aqui? Que nem esse golpe do Raiden, tá bom? Então, cara, é basicamente isso. E eu espero que tenha dado pra entender. E junto com isso, eu vou aqui comentar um outro caso de uma punição específica, onde tem também essa variação aí de frame ativo e tudo mais. Então vamos lá. Aqui a gente tá com o Havik, tá bom? E o Havik, ele tem essa string do 112, correto? Essa string, rapaziada, ela é da Jail, tá? Por completo. Porém, nesse jogo, os Flawless Blocks não precisam de gap. Duas coisas, duas regras. Flawless Block não precisa de gap. Não existe gap pra Flawless Block nesse jogo. Qualquer coisa é gap pra Flawless Block. Porque Flawless Block precisa não precisa de gap nesse jogo. Você pode dar em absolutamente qualquer golpe. E outra coisa, todo Flawless Block no jogo, tá? Sem exceção, ele cobre duas coisas. Primeiro, ele consegue, a menos que um golpe seja overhead, ele consegue fazer você... Inclusive, na real, tem até uma estratégia pra você defender o overhead abaixado, na animação de abaixado, mas eu posso comentar isso mais pra frente.
E só que tem duas coisas. Todo Flawless Block retira 10 frames quando ele retira a frame data, tá? Não é em todo golpe que ele retira, mas quando o Flawless Block modifica a frame data, ele sempre retira 10 frames. Detalhe que estou falando de Flawless Block e não de Up Block, tá? Talvez tenha vindo algum patch que mudou alguma coisa em algum, mas basicamente todos. E o Flawless Block, às vezes mesmo não mudando a frame data, ele faz com que alguns golpes que forçam o seu personagem a estar em pé defendendo, que nem eu vou dar de exemplo aqui, eu vou pegar um Camel para usar de exemplo, você consiga defender abaixado, correto? Mesmo estando com o... mesmo mantendo a frame data, você consiga defender abaixado. Isso possibilita algumas coisas em específico, tá bom? Eu vou, inclusive, até já mudar o Camel porque eu quero dar esse exemplo. Rapidinho. Vamos pegar aqui, ó. Que exemplo que eu queria dar? O desse daqui, ó. O Jax... Vamos jogar pro canto lá. Joga pro canto. Eu sei que eu já dei esse exemplo em outro vídeo, mas esse vídeo aqui ele é bem propício a fazer isso, né? Seguinte. O Jax, ele fica menos 7. Qual que é a questão? Eu vou me afastar um pouco do canto pra você ver, ó. Eu vou estar só defendendo abaixado e você vai ver que se eu não der Flawless Block, o Raiden vai obrigatoriamente ficar em pé quando defender o Jax, mesmo defendendo abaixado. E o Jax sendo médio. Ó, tá vendo que o Jax ficou em pé? Se eu der Flawless Block, olha o que acontece. Eu consegui defender abaixado. Ficou menos 7. A frame data foi idêntica, mas eu consegui defender abaixado. O que que isso altera? Se o Heavy que vier e fizer aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai fazer 1-1 e Jax, que vai ficar mais 7, e ele vai bater com 1-1. Então um golpe de 7 frames dele. O que que isso vai fazer? Isso vai dar jail. Correto? Não vai ter brecha de frame data ali pra eu fazer nada, a menos que seja um reversal, porque reversal, como aprendemos hoje, sai um frame antes, certo? O Jax, o Heavy vai fazer 1-1, Jax mais 7 e depois 1-1 de novo. E quando ele fizer o Jax, eu vou abaixar sem defender. Porque o golpe alto do stand 1 dele, que como vocês podem ver, tá vendo? Ele não pega o primeiro golpe, se eu tiver abaixado. É pra whiffar. Mas como dá jail, ó, eu vou abaixar, eu não consigo abaixar. Eu não consigo abaixar. Tá vendo? Porém, se eu der Flawless Block no Jax, o que acontece? Eu vou conseguir defender abaixado. Então não vai ter esse um frame de abaixar. E eu vou conseguir soltar a defesa no alto e levantar punindo ele. Vocês estão vendo? Então você pode fazer essas brincadeiras com a frame data. Vamos falar dessa forma. Agora, beleza. Indo pro ponto que eu queria mostrar. O Heavy, que ele tem uma string. Que é essa daqui. Certo? Essa string aqui, ela dá jail por completo, tá bom? Ela dá jail por completo. Porém, tem uma questão. Essa string, ela fica... Quem é esperto já percebeu. Ela fica mais 3, correto? No primeiro frame ativo. E, se eu deixar ela whiffar toda, ela tem 3 frames ativos, 36 de recuperação, enfim. Por todos esses dados você consegue descobrir, tá? Quanto que é block stun, quanto que é hit stun, enfim. O que acontece? Essa string, se você der Flawless Block, como eu falei, ela vai retirar 10 frames. Tá bom? Então, mais 3 virou menos 7. Justíssimo, não é? Se eu tiver de Raiden, com a carga, eu tenho aqueles 7 frames, falei pra vocês, de reversal, o que que acontece? Eu consigo punir, punição de revide, tudo certo. Aí você fala, tá, Next, o que que tem a mais aí que você explicou? É basicamente aquele esquema do frame ativo. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô defendendo tudo em pé, ficou mais 3. Se eu defender o segundo golpe abaixado, essa cabeçada pega no segundo frame ativo. O que que isso ocasiona? Se eu der o Flawless Block, ela não fica menos 7. Ela vai ficar menos 6. Então eu não vou conseguir punir com a carga elétrica do Raiden. Estão vendo? Então tem isso. Junto com isso, você pode usar isso a seu favor também. Vou dar um exemplo. Se uma string dá jail no frame exato e você consegue fazer um golpe e pegar no segundo frame ativo, você cria uma gap que às vezes a pessoa nem sabia que existia. E por causa disso, você consegue entrar no meio com armor ou alguma coisa, ou você aumenta uma gap que não daria pra entrar com o botão, e aí você consegue. Então você meio que atrasa o segundo golpe. No caso do Heavy, né? Como ele... Ó, 25 isso daqui é 23. Mesmo se pegasse no terceiro frame ativo, ainda daria jail.
A final das bases das frame data que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Como agora vocês já meio que identificaram, né? O reversal, ele retira um frame e tudo mais. Agora eu preciso falar de outra característica. O cancelamento também retira um frame. O que que isso significa? Se o oponente tá mais 7, por exemplo, né? Que nem o caso ali do Jax. E se o oponente tá mais 7 e você usa uns 7 frames, né? Se ele tá ali em pé, não tá com aquela animação de abaixado, ele não consegue entrar com o botão normal, mas ele consegue entrar com armor. Um golpe especial que tem armadura e com reversal, não é? Por quê? Porque sai um frame antes, correto? Porém, se você tiver aqui um golpe, por exemplo, vantagem de cancelamento, 15. Vou pegar aqui um que seja perfeito. Esse aqui é perfeito. Tá vendo que o frente 2 dele tem 15 frames de vantagem de cancelamento? O segundo golpe é 15 frames exato. É como se ele tivesse mais 15 e usasse um golpe de 15, não é? É. Só que ele não tá fazendo e depois fazendo outro golpe. Ele tá sendo cancelado. O cancelamento retira um frame. Então, esse golpe aqui, sendo 15 frames de vantagem de cancelamento e o segundo sendo de 15 frames, dá jail. Mesmo que o segundo seja um golpe alto, ele não consegue abaixar se o primeiro pegar, assim como ele não consegue dar um armor se o primeiro pegar. Tá me entendendo? E se ele fizesse aqui de 21, aí já vai ter uma gap pra armor. Se fosse, esse segundo golpe fosse 16 frames, seria exatamente a mesma coisa de dar jail de golpe com golpe. O que aconteceria? Ele não teria gap para botão. Se ele defendesse o primeiro em pé, ele não poderia abaixar. Mas se ele defendesse o primeiro abaixado, ele poderia. E se ele defendesse... E se ele apertasse com armor, ele teria uma gap. Eu tenho um exemplo perfeito para exemplificar isso aqui. Vamos lá. A Li Mei, cara, ela é o exemplo perfeito para exemplificar isso aqui. Ela tem esse golpe que é o P2, correto? Que é vantagem de cancelamento, são 16 frames. E ela tem esse segundo golpe aqui, que é um alto, que é 17 frames. Tá bom? O que que acontece? Você pode testar no seu jogo. Pode, enfim, vamos continuar aqui, depois eu falo a frase que eu quero falar. Esse golpe aqui, ele é seguido de um alto. Ele é a mesma teoria daquele Jax, que fica mais 7, você usou com 7 frames, só que se você já tiver abaixado, você consegue se abaixar, tá bom? É o seguinte, eu vou primeiro, na real, eu vou colocar a máquina para ela fazer um reversal batendo. Vocês vão ver aqui, ó, quando eu faço uma gap muito grande, reverso aqui. Se eu fizer uma gap maior que um frame, o que acontece? Contra-ataque. Por quê? Por que contra-ataque? Porque a máquina tentou entrar batendo no meio. Mas nesse golpe aqui, ela só vai tomar o golpe. Não deu contra-ataque. Não dá tempo do golpe iniciar. É como se fosse um jail para golpes normais. Porém, se eu fizer a máquina fazer, ó, um modo aqui. Tá vendo que tá reverso, só que a gravação tá golpe normal. Eu vou fazer para ele fazer um reverso de algum golpe especial. Ó, bola de força. Não tem armor, ele vai tomar, mas vai aparecer contra-ataque escrito aqui do lado. Tá vendo? Contra-ataque e revide do outro lado. Por quê? Porque saiu um frame antes. Agora eu vou gravar ele meio para fazer isso daqui. E vocês vão ver, vocês já viram, no caso, que esse golpe ele tem 16 frames de vantagem de cancelamento e o segundo é um alto de 17. O que que acontece? Se eu defender o primeiro, ó, vocês vão ver, podem ver a setinha, podem ver o vídeo de câmera lenta se quiser, que eu vou colocar o Reptile para abaixar ali no canto. Eu vou defender o primeiro golpe em pé e tentar abaixar. Vocês vão ver que eu não vou conseguir. Tá vendo? Ó. Eu não consigo abaixar. Eu simplesmente não consigo abaixar. Bom? Porém, se eu defender o primeiro golpe abaixado, eu consigo só soltar a defesa, porque não tem esse um frame dessa diferença. Então, acho que deu pra entender. O que que a gente tira de prova nisso? MK. Os frames mais rápidos são 6 frames. Que só alguns personagens têm, tá? Golpe normal pra punir tem que ser um frame a menos. Tá bom? Golpe reversal pra punir pode ser no mesmo frame. O cancelamento come um frame dos golpes. Isso tá provado aqui, tá? E o reversal sai um frame antes. Não é o outro golpe que sai um frame depois. O reversal sai um frame antes. E outra coisa que existe sim um frame pra se abaixar no jogo. Tá bom? Então, cara, resumidamente é isso. Não é um tutorial específico de uma matchup, de uma punição específica. Apesar de que eu imagino que você aprendeu algumas punições aqui. Mas é pra você conseguir abrir sua mente e você mesmo colocar no treino e testar as paradas agora. Tá bom? Então, resumidamente é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, lembrando que nem tudo é frame data, tem alguns golpes que
ficam numa distância onde às vezes o seu golpe teria frame, mas a distância não vai pegar. Então, ou a animação do golpe, tem golpes que entram em outros por causa da animação, porque o boneco fica muito abaixado na animação e ele escapa de algum golpe, entenderam? Então, tem umas certas coisas aí que acontecem. Por exemplo, a bola de do Reptile, ela primordialmente ela é um golpe médio, o oponente não pode se abaixar, mas o T-1000 consegue usar aquela gota que ele fica tão abaixado que ele passa por baixo dele. Então, nem tudo é frame data, mas cara, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha dado pra entender, eu sei que é complexo, a gente foi aumentando a complexidade ao longo do tempo, mas eu precisava fazer esse vídeo para ter essa base no meu canal, para eu poder jogar, redirecionar as pessoas em próximos vídeos, porque esse canal vai entrando cada vez mais em assuntos mais complexos e para você acompanhar, ele precisa ter a parte relativamente básica também. Então é isso aí, mano. Deixa seu like, comenta aí o que você achou e, mano, estamos juntos.